Tá. Oi, gente! Hoje vamos falar sobre maternidades possíveis. Como é que você está sobrevivendo aí, mãe, na quarentena? Como é que você está lidando com todas essas questões que a gente vem enfrentando aí, do confinamento, das escolas, né? Saída, essa volta. Oi, Arthur, tudo bom? E, bom, a gente tinha conversado de fazer essa live com a Si, mas ela teve um imprevisto, o marido dela teve um problema de saúde, ela precisou cuidar dele. Mas eu convidei uma outra super mãe aí que tem bastante para falar sobre a experiência dela, que é a Carol, do Maternar. Já vou chamá-la para entrar. Tá aqui. Cadê a Carol? Vamos lá. Carol é uma mãe que gestou, pariu e tá no puerpério na pandemia e uma filha adolescente, né, Carol? Ah, tá de Oi. boa, tá tranquilão. Ai, bom, assim, esse papo é uma necessidade para mim, assim, também, né? Porque eu tô super querendo falar sobre esses temas. A gente conversa bastante aqui, o Jean também trabalha com criança, né, Carol? Fala com muitas famílias aí que estão passando por esses momentos, e eu acho que é um tema que a gente precisa abrir espaço para conversar, né? Vamos aproveitar aí o mês de março para falar sobre isso. Como é que você tá, Carol, com a sua maternidade na pandemia? É que pra mim foi tão doido desde o começo, né? Então eu acho que eu tô meio que me acostumando com essa loucura, né? Eu não sei né, as pessoas não sabem, mas eu descobri que eu tava com Covid, hein? A gente não sabia o que fazer. Peraí, tá Bom, cortando, Carol. Cortou um nossa, pouquinho. e Você descobriu que estava com Covid na hora do parto. na hora do parto, assim, na hora da internação. A maior parte do meu puerpério foi em isolamento, né? E com Covid, e usando máscara, e já se não bastasse tudo aquilo, né? Então eu tenho a impressão que depois de ter passado tudo aquilo, eu acho que agora tá meio. Não sei se eu me acostumei com a loucura ou se ficou menos louco, não sei, não sei, preciso conversar também. E ó, eu já vou deixar aí a pergunta para as mães que estão entrando para conversar com a gente. Qual que é seu pior perrengue aí da quarentena com os filhos? Porque eu tenho vários, assim, que eu fico pensando, Carol. Eu não passei por tudo que você está passando, e tenho uma adolescente ainda também, né? Eu É. sempre penso muito nos adolescentes, porque isolamento para quem precisa do outro, do grupo, dos pares para se identificar e para se desenvolver é complicado, né? Ainda no É, puerpério a gente já fica meio isolada mesmo, né? então, eu não tenho nenhuma dúvida de que a Isabela, que é adolescente, ela tá Ih, no nono. tá. Ah, travou de novo. Porque, nossa, ela já estava começando a sair, ir para as festinhas, sair com os amigos, aí de repente perde tudo isso, né? E tem que ficar em casa. Então, eu acho que de todo mundo aqui de casa, para quem está sendo mais difícil, com certeza é para Isabela, né? E como é que vocês estão se organizando aí para amenizar esse isolamento dos adolescentes? Então, a Isabela está fazendo Da sua aula, adolescente? ela está fazendo aula presencial semana sim, semana não, o que ajuda muito, muito. Ela está indo e voltando sozinha da escola, bem bonitinha. E aí, eu não sei como é que vai ficar agora, né, na fase roxa, mas, por exemplo, amanhã vem uma amiga dela dormir aqui. Aham. Aí às vezes a gente faz isso. Então, um dia ela foi.
visitar uma amiga também, aí elas foram numa praça, sabe? Ela vai dando jeito dela também. Uhum. Eu acho que pra gente, né? Eu tenho um filho de 5 para 6 anos. Eu acho que o que mais me dificulta, eu acho que é a questão de trabalhar no home office e estar aqui, né, em casa com ele, e a questão das telas. Né? A gente acaba passando muito tempo nas telas e se sentindo culpada quando o filho está muito tempo nas telas, né? E assim, eu acho que Às vezes é a única realidade possível, é a tela, né? Uhum. E a gente sabe que tem as recomendações, né? Da quantidade de uso de tela, das idades, enfim. Mas nesse momento as recomendações também ficam meio perdidas, né? Então, a doutora Lívia, que é a pediatra da Elisa, eu tenho 2 pediatras, né? E ela fala, ela é muito sensata, assim, quando ela diz que o uso da tela tem que ser uma escolha consciente. Então, ó, eu sei que não vai ser legal, mas nesse momento, para eu conseguir trabalhar, para conseguir o todo, eu escolho isso, eu escolho a tela. Né? Então, eu acho que quando ela me falou isso, me virou uma chavinha muito grande, assim. Do tipo, a gente sabe que faz mal. Só que o que faz mais mal? Uma mãe completamente louca, pirada, culpada e sofrendo, ou uma criança que fica 1 hora vendo desenho e depois logo já vai fazer uma outra atividade, já vai fazer outra coisa, né? Então, é muito difícil também a gente demonizar tanto essa ferramenta, então não pode de jeito nenhum, zero, não sei o quê, se é uma ferramenta que a gente usa e que é uma ferramenta importante, né? Sim, ainda mais nesse momento, né, que a gente não tem outros modos de socializar. A gente não tem outros modos, inclusive de trabalhar, né? Para quem está trabalhando online, eu estou trabalhando alguma parte presencial, uma parte online. Agora que a gente entrou na fase vermelha, o tribunal está fechado. Mas assim, eu acho que essa é uma das, eu não sei, né? As mães que estão aí também podiam contar para gente. Oi, Anne. Como é que está sendo essa questão? Porque eu acho que a gente acaba se sentindo culpada, né? Porque as crianças estão em casa, precisa dar atenção, estar perto, participar, mas ao mesmo tempo precisa cuidar da casa, precisa cuidar do trabalho, precisa sustentar aí toda a dinâmica da família, né? E fazer a aula. E fazer E a aula fazer a online aula. em frente à tela. O que é mais louco, né? Porque, por exemplo, a Isabela, ela passa a manhã inteira na frente da tela. E assim, se a gente pensar no tamanho da estimulação que é uma luz azul às 7 da manhã até o meio-dia, né? Então, e além disso, ela pensando, fazendo um monte de coisa, né? Aprendendo tudo aquilo. Ela tá exposta a muito isso. Só que é o que dá, né? Nesse Sim, momento. depois ela vai conversar com as amigas nas telas. E aí ela vai interagir com a família na tela. Peraí que ela quer vir contar uma coisa. Vem Oi, aqui, gente, eu Isabela. queria dizer que ter filho adolescente uma hora dá jogo, porque eu tô fazendo um bolinho de cenoura pra ela, pra gente jogar. Ontem fiz um sorvetinho. Ai, que delícia! Já tá lá no forno já. Por que não vem aqui fazer um bolinho pra mim? Leva um pedaço. Ô, Isabela, ainda Fala falta um isso pra tempinho mãe. pro Raul começar a fazer os docinhos e os bolinhos pra mim. Então, na verdade, é uma eterna coisa, é uma coisa do que fazer, né? Então, o que a gente vai inventar hoje? Né? Então, esses dias, eu, a Isabela e a Eli saímos para tomar café. Aí, outro dia, a gente vai, sei lá, numa loja. Agora não tá podendo nem sair. Aí, fazemos uma sobremesa. A Isabela está inventando várias sobremesas. A Lari até comeu sorvete, ó. Então, eu acho que fica nessa coisa de eu preciso estimular o meu filho, né? Porque além de todas as loucuras que a mãe tem lá de ter que estar presente, tem que brincar, não sei o quê, ainda tem a questão do estimular o meu filho, né? Então, você fica o tempo Sim, todo sim. nisso, né?
E na verdade, assim, se você for levar em consideração que tem que fazer tudo isso, você vai ficar em constante culpa. Porque não é possível. E eu acho que é legal a gente falar disso, gente. Não é Sim. E possível, que as assim. mães que falam que estão fazendo, elas não estão fazendo, é mentira. Até porque se elas estão mostrando que estão fazendo no Instagram, é porque elas estão no Instagram. É porque elas estão no Instagram, é verdade. Eu falo isso para todo mundo. Eu também, assim, até para fazer o trabalho da produção de conteúdo, né, de tudo que a gente está criando, também é muito complicado, porque o Raul quer participar de tudo, né, e ao mesmo tempo, assim, deixa Eu adoro participar, quando ele participa. deixa. Então, e aí assim, aí mais uma vez a tal da culpa materna, né? Será que eu estou expondo demais? Será que isso é bom para ele? Será que não? Mas assim, acaba que eu estou trabalhando, né? Meu trabalho está acontecendo aqui. O que eu tenho feito aqui em casa é separar uma parte do tempo, uma hora da minha agenda para exclusivamente brincar, né? Não, Desligar o tem isso. celular, desligar tudo. Agora é a nossa hora de brincar. E eu percebo que quanto mais eu consigo fazer essa hora de brincar e dar pequenas atenções, pequenas doses de atenção ao longo do dia, na hora da refeição, na hora de colocar para dormir, isso vai ajudando também ele se nutrir dessa atenção e não precisar ficar em cima de mim quando eu estou trabalhando, por exemplo, né? Isso é uma coisa que a Sim. gente tem experimentado e tem dado certo. Sim, são duas coisas que eu sempre oriento as mães, né? Então, a primeira não é quantidade de tempo, é qualidade. Tem mães que passam o dia inteiro com o bebê, com a criança, com o bebê, e só que ela tá lá fazendo, colocando a roupa no varal, fazendo a comida, e ela precisa fazer essas coisas, né? Só que aí o que eu falo? Se você consegue meia hora do seu dia, que você pare e faça uma atividade e esteja lá entregue, né? Aquela coisa do brincar, você de cabeça ali, é o bastante para o seu filho. Porque a hora que você estiver lá fazendo a comida, passando, lavando a roupa, não sei o que, limpando a casa, você vai falar, ó, já vai chegar nossa horinha. Já já vai ser o dia, já já vai ser o momentinho da nossa brincadeira, né? E a criança, ele ouviu o cachorro latindo aí e latiu aqui, doido. E a criança, ela vai guardar aquele momento, né? Só que assim, promessa é dívida. Se prometeu, tem que fazer. Né? Sim, sim. E cheirar duas coisas, qualidade e Não, quantidade. só para quem não sabe que você é especialista em desenvolvimento infantil, eu também, né? E acho que assim, a gente também, por saber e ficar pensando nessas questões também, é algo que fica conflitante, né? Mas Sim, mais uma, sim. continua. Não, sim, eu esqueci a outra. Não, mas eu queria falar uma coisa que é interessante em relação que você fala que você gosta quando eu falo sobre isso, mas é que esse tempo, né, que é uma das bases aí para a gente ancorar o amor na criança, esse tempo ele nem precisa ser de uma vez. Desde que nesse momento da brincadeira haja olho no olho, toque na pele e tom de voz, ele já é a conexão. O problema é quando você tá ali e ele tá fazendo, mãe, você ouviu? Não sei o quê. Aham, já vi. Não, você não olhou. Aham, já vi. Tem que ter contato visual. E aí tem aquelas brincadeirinhas que a gente faz com bebezinhos, né? A janela, a janelinha, a porta, a campainha. E aí você vai olhando e vai fazendo toque, vai fazendo o tom de pé, a tom de voz. E aí você tá criando um momento de conexão. Seja de manhã na hora que acorda, na hora do almoço, na hora de dormir. Doses 3 vezes ao dia, se você conseguir esse momento de conexão, e é o que eu tenho tentado, né? Eu tenho tentado fazer esses momentos de conexão, fazer essa hora da brincadeira e tem ajudado, assim. Não, e isso é tão louco que você está falando, é tão que a Elis tem 3 meses. Ela vai fazer 4 meses. Se você tá brincando com ela e toca o telefone e você vai atender, ela chora. Ela fica muito incomodada se você tá dando atenção para ela e você para de dar atenção para ela. Ela tem 3 meses. E imagina uma criança grande, né? Que já entende, já sabe qual que é o esquema ali, já sabe quando que pode, quando que não pode. Imagina como que ela não fica se a gente não consegue dar atenção no momento que
que a gente promete ou no momento que ela precisa, né? Então, isso é muito sério, assim, sabe? Essa questão do toque, do olho, do contato visual, do contato na pele, é muito importante. É muito importante porque eles precisam disso, eles pedem isso, né? Eles pedem para estar com a gente, para estar junto da gente, né? Então... E quando a gente consegue criar esse momento de conexão, a gente dá dignidade para a existência deles. A gente dá dignidade para esse momento é importante, a sua brincadeira, o que você está me mostrando agora é importante para o mundo. E é essa sensação que a gente está instalando nas crianças quando a gente faz isso. E realmente não precisa ser muito, não é horas, não é um absurdo, mas precisa ser exclusivo. Não é muito, é o pouco exclusivo, né? Eu acho que é o mais poderoso aí dessa tentativa de amenizar aí esse confinamento e essa coisa de ficar 24 horas. Eu sempre gosto de contar uma história da Isabela, você já deve saber, mas quando ela era pequenininha, a gente combinou de fazer um piquenique. E aí eu fiz o lanchinho e peguei coloquei tudo no Tupperware, peguei o suquinho, não sei o que e tal, coloquei tudo na sacola, vamos pro piquenique, vamos. Começou a chover. E aí eu falei, putz, e agora? Putz, tava falando do piquenique, não sei o quê. Aí eu peguei e falei, vamos fazer um piquenique interno. E aí a gente pegou a toalha. Uau, piquenique interno. Então, porque não é o grandioso, não é o que você planeja, não é o que, ai meu Deus, vai ser muito incrível. Cara, é o que você tá presente. É o que você quer estar, né? E mais do que estar presente porque tem que estar. É o estar presente porque você quer estar. Tipo, é a hora do meu dia que eu paro. Nossa, eu vou ficar lá. Eu vou ficar pertinho. Eu só vou ficar do lado, sabe? E eu acho que criar esse momento na rotina do dia, na rotina da família é muito importante. É muito importante, né? E isso tem que ser uma parte do dia, né? Assim como o almoço, jantar e banho, o brincar também é uma parte do dia. Sim, e é tão importante quanto a alimentação, o sono e o banho. Principalmente para as crianças pequenas, porque é a parte da estimulação, do que elas vão sentir, o que a gente está dando de informação para a formação da personalidade dessa criança, né? Ela é vista, ela é amada, ela é aceita, ela é acolhida, a dificuldade dela é reconhecida. Então, todas essas coisas que às vezes a gente acaba passando batido, eu acho que a própria sobrecarga da nossa vida, porque depois que a gente ficou dentro de casa, o trabalho aumentou, né? Sim. Todo dia tem todas as refeições, tem toda a casa, a manutenção da casa e das crianças. Então, assim, se a gente também não transforma isso em algo que seja prático, ou seja, isso que eu acho que é libertador, a gente falar que não precisa ser o tempo todo, que não precisa ser fazer o artesanato, fazer aquelas coisas que, gente, no começo da pandemia, eu recebia como distrair sua criança? Pegue papel sucata, faça isso. Eu falei, nossa, gente, vou ter que ser uma arte educadora, de uma hora para outra vou ter que virar alguém que consegue fazer essas coisas muito tempo. Como se a gente tivesse que suprir o tempo da escola em casa. Não existe isso. Não existe. A escola é a escola, a casa é casa e a gente faz o que dá. E aí dá uma impressão de que é muito difícil. De que é muito difícil você brincar. Que é muito difícil você estimular seu filho ou estar com seu filho. Seu filho só vai gostar de você se você fizer um boneco de sucata, né? Então, no meu mestrado, foi muito isso. O que eu queria, no meu mestrado foi ensinar os pais a brincar. E o que eu queria é que essa brincadeira fosse rápida, que fosse uma brincadeira que não precisasse de nada, né? Que fosse brincadeira de corpo, fosse esconde-esconde. Que é quando o pai chega em casa e aí ele fala, cadê o fulaninho? E o fulaninho vai se esconde. É essa brincadeira que eu queria, né? Só que a gente também não pode querer
que a escola, que tem um olhar pedagógico, e realmente a função da escola é essa, pensar de uma forma diferente. Né? Sim. Então, as pessoas que conseguiram sobreviver com sanidade na quarentena com as crianças foram as pessoas que conseguiram entender que a escola não supre, que a casa não supre a escola e a escola não supre a casa. Né? Que são coisas completamente diferentes. Sim. Eu falo muito disso quando eu falo na consulta de retorno ao trabalho, quando eu faço a consulta de retorno ao trabalho. Porque as mães ficam, ai, o que eu vou fazer? Ninguém vai cuidar do meu filho igual a mim. Eu falei, não mesmo. Só que o diferente é bom também. E que bom que não vai cuidar igual, porque bom, você é única. E aí a criança vai para a escola, ela vai sentar lá no arroz, ela vai ter aulas de música, ela vai ter a sucata, né? E é completamente diferente. E também é bom, né? Sim, e ficar sim. em casa É porque, também é diferente e também é bom. porque na escola ela é parte de um coletivo que trabalha coletivamente. Em casa ela é única, né? Mesmo que sejam irmãos, cada um é único nessa experiência do olhar dos pais. E é totalmente diferente mesmo. E essa brincadeira é muito legal, que essa brincadeira do esconde-esconde é uma fase, tem uma fase do desenvolvimento que a criança precisa ser achada. Né? Ela quer ser encontrada. E, isso e às vezes a gente fica. Eu até cansava, às vezes, porque o Raul passou um pouco, mas assim, eu chegava em casa feliz para abraçar ele, beijar ele, e ele se escondia. Eu falei, será que ele não tá com saudade de mim? Não, ele queria que eu o procurasse, que eu o buscasse, né? Que ele pudesse ver o meu desejo de encontrá-lo. E o quanto de trabalho que você ia ter para conseguir alcançá-lo, para conseguir chegar nele, né? Isso é muito legal. Gente, isso é tão importante. E aí, assim, é a construção da autoestima, é a construção do amor próprio, é a dignidade da existência. Todas essas coisas que parecem tão difíceis, né? E que na adolescência que a gente vai perceber o buraco, estão sendo construídas nesse momento. Né? Na adolescência que a gente fala, mas eu preciso conversar com meu filho não conversa comigo, e agora? E assim, se não foi construído isso, né, ao longo do desenvolvimento dessa criança, na adolescência vai ficar mais difícil, porque a gente sabe que a adolescência é rompimento, né? É confronto, é construção da identidade pelos pares, não com os pais, né? Mas se a relação de confiança foi estabelecida, os pais sempre vão ser um lugar seguro. Né? Eu estava conversando com uma amiga exatamente sobre isso. Ela estava cansada e ela falou, eu não gosto de cama compartilhada e não sei o quê, e eu não quero mais fazer criação com apego. Aí eu falei assim... Eu quero desapegar da criação com apego. Foi muito engraçado, assim. Aí eu falei assim, então, a criação com apego, ela... Quando o bebê é pequeno, a gente percebe um pouco, tudo bem. Mas a gente vai colher esses frutos da criação com apego lá na adolescência. Naquele momento em que o filho está desprendendo e ele tem segurança de se desprender, sabendo que ele pode voltar. Porque ali tem uma base sólida. Né? Então eu falo, se você tá com raiva da criação com apego, para um pouquinho, depois volta. Né? Depois é que eu acho que quando começa a colocar um monte de regra do que tem que ser, aí viram mais uma tarefa. Não, eu tenho que criar com apego. E as regras da criação com apego é X, Y, Z. E não! A criação com apego, ela tem a ver com o seu desejo, com a sua disposição de estar ali naquele encontro. Sim. E de ficar perto. Como seu apego, né? Porque para muitas mulheres, a cama compartilhada não é uma opção. Né? Eu brinco e falo, a única regra da cama compartilhada é que todo mundo tem que estar afim. Se um não está afim, já não é. Né? Então, é a mesma discussão do parto normal, parto cesárea. Tá, então quer dizer que se eu fizer uma cesárea, eu não posso fazer criação com apego? Né? Aí a gente cria mais coisas, né? Mulher é um bicho que gosta de se cobrar, né? Que gosta de ser culpado, e aí vai criando mais um né? Respondemos a pressões, nos pressionando, né? Isso é muito cruel. É muito cruel. E aí, quando a gente tá cansado, sobra pra quem?
né, para as crianças, né? Porque aí fica aquela coisa tão tensa de, meu, para eu ficar com essa criança, eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que achar a sucata, e eu tenho que pegar a tampinha da garrafa de Coca-Cola, que eu prefiro não fazer. Porque E esse eu jeito tenho que que eu ser a tô, mãe perfeita, né? porque desse jeito que eu tô fazendo não é certo, né? Então, eu acho que quando eu escolhi o nome maternar, foi muito querendo dizer que, oi, Pera. Raul, tá de cabelinho puxado. Acabou de sair do banho. Foi muito para dizer dessa individualidade que é você construir a sua relação como mãe. Né? Não existe fórmula. E assim, com um filho vai ser um, com o outro vai ser outro, com o outro vai ser outro. Alguém gostou, ele subiu os corações. E é assim, Mais tudo bem. corações, mais E corações. tudo bem ser assim. Né? Então, eu acho que a gente fica muito nessa coisa de criar empecilhos para ser simples, né? Não pode ser simples, tem que ser difícil, tem que ser caro, tem que ser Sim, trabalhoso. sim, E não é. sim, sim. E eu achei legal de você falar dessa coisa da criação com apego, porque a gente parece que cada vez mais tem esses modos corretos de fazer, né? E a gente vai se desconectando do que a nossa intuição diz pra gente fazer. O Winnicott fala muito disso, né? Se ninguém atrapalhar, Se dá tudo ninguém certo. atrapalhar, esse é o meu trabalho. É não deixar as pessoas atrapalharem as mães. Tua Não, se operação. ninguém atrapalhar, dá tudo certo. Se você não ficar achando que tem que seguir um manual e que se você não seguir um manual não tá certo, se você não fizer igual a que a fulana fez não tá certo, se você não fizer o parto assim ou assado, amamentar assim ou assado, não vai estar certo. Gente, assim, é deixar o nosso sentimento de mãe também aparecer e dizer por onde a gente vai. É claro que muitas vezes a gente acaba presa à nossa experiência de filhas, né? E achando e sem perceber, reproduzindo aí os padrões, mas quando a gente está fazendo isso, a gente está na impropriedade e logo aparece. Opa, pera, mas isso não bate com o que eu acredito, não tá legal. E aí a gente consegue se apropriar da nossa maternidade. Sim, Né? Aí a gente consegue ser dona aí dessa transformação que nós vivemos enquanto mulher quando nos tornamos mãe, sim. né? Aí voltando, né? Acho que do Covid nos primeiros 15 dias me fez mergulhar tão de cabeça ali nessa maternidade e descobrir tanto, né? Porque nos primeiros 15 dias é quando a mãe vem visitar, a sogra vem visitar, né? As pessoas dizem coisas, você ouve essas coisas, né? E nesse... Espera só um pouquinho. Filha, tá queimando o bolo! E, ne... e nesses primeiros 15 dias, a gente ficou muito sozinho, né? Então foi tanto um momento de gente, e a gente foi Travou um aprendendo, pouquinho. né? A gente, né? Tanto eu com o Carlos, quanto o Carlos com a Elis, quanto eu com a Elis, quanto nós três, a gente foi se aprendendo. E isso foi muito forte, assim, pra gente, sabe? O quanto que, ó, a maternidade daqui pra frente é isso, é o que a gente aprendeu nesses 15 dias e o que a gente vai aprender juntos. Claro, a gente pergunta, a gente ouve, a gente vai atrás, mas isso ficou muito, muito profundo, sabe? E aí eu fico Sim. muito pensando naquelas mães que Ai, nos primeiros 15 dias, um monte de gente visitando, mãe, a sogra, e cada um trazendo as suas experiências de maternagens, que são diferentes. E, Ai, o Raul. quanto que a mãe consegue, e quanto que a mãe consegue nascer como mãe dentro dessa loucura, né? Então foi uma coisa que eu Uhum. aprendi, que foi ruim, né, por conta do Covid, mas ao mesmo tempo me fez aprender a me achar ali, sabe? Porque até porque, como a Isabela eu era muito jovem, eu fui colocando um monte de coisa, né? Eu fui colocando vários saberes. E aí agora, nesse momento, eu tenho um saber que é meu, né? Claro que nunca para, Sim, né? Que a gente sempre continue aprendendo, mas que tem uma base forte ali, né? sim, sim. Eu acho que a gente que fala sobre maternidade, sobre parentalidade, na verdade, porque
muitos pais estão envolvidos também nesse processo, curtem e vivem aí a paternidade efetivamente, né? Eu acho que a gente precisa ter um posicionamento firme em relação a essa coisa mais livre, né? Das mães poderem se descobrir, dos pais também poderem se descobrir na experiência. Eu gosto muito que você fala do banho de chuveiro com o pai, com a mãe, mas com o pai também, para eles poderem participar e viver isso. O Jean sempre que deu banho de chuveiro no Raul, e o quanto isso vai criando uma conexão que é como se fosse amamentar, né? Tá grudadinho, né? É a amamentação do pai. Se a mãe tá perdida nesse tanto de palpite, imagine o pai. Se a gente não consegue, se a gente não vai direcionando um pouquinho, ó, o pai pode fazer isso, o pai pode fazer aquilo, né? Se a gente não direciona, o pai fica muito perdido também, sabe? Aí fica todo perdido. Sim, até porque eles têm menos referência do que as mulheres. Os homens têm menos referências, né? Porque às vezes o pai também não tinha esse modo mais afetivo e próximo de cuidar. Né? Então eles têm que descobrir meio do zero numa sociedade também que não favorece isso, não facilita. E nós mulheres também não facilitamos muitas vezes, né? A gente precisa se dar conta, não existe o jeito certo de fazer. Ele vai fazer do jeito dele, eu vou fazer do meu. A gente alinha algumas coisas ali que tem que alinhar, mas no geral vai ser diferente, né? Vai ser cada um fazendo do seu modo. Sim. Eu acho que a gente precisa ter esse posicionamento, né? Eu tenho uma frase muito boa, assim, que a diferença de você ser mãe do primeiro filho e do segundo filho é que no primeiro filho você acha que vai acertar, no segundo filho você sabe que não. Então você vai. Eu já tenho certeza que não dá para acertar, porque não tem certo nem errado, né? Por isso que eu pensei na maternidade possível. Que maternidade é possível hoje para cada uma de nós? Né? Uma maternidade que precisa fazer certo e precisa fazer, se for, vou criar com apego, quais são as regras? Então eu tenho que comprar um sling, eu tenho que fazer... Não é, né? Assim, isso vai vindo, a Gabi surtou. Cara, quem não surtou? Sério, quem não surtou? Quem não surtou? Quem não surtou Gabi, viveu a quarentena, é isso. A quarentena, a quarentena, né? Porque já tá é muito engraçado quando a gente Cara, todo mundo surta. Quando a gente fala dessa coisa do manual, de como tem que ser, eu percebo muito isso no Maternar, no Instagram. Porque eu abro sempre a caixinha, porque eu acho que é muito uma coisa de estar próximo, assim, sabe? E as mães, elas me perguntam muito, tipo, qual a marca que eu tenho que usar? Mas qual o jeito que tem que ser? Mas qual que é o passo a passo? E aí tem hora que eu falo, a marca que você quiser. Tipo, eu não vou dizer o que tem que fazer. Esses dias me perguntaram qual que é o tapetinho que você sugere. Aí eu falei, o que cabe no seu bolso, na sua casa e o seu bebê gosta. Se o seu bebê gosta de ficar num paninho no chão, é no paninho no chão. Né? Gente, então, uma toalha com os potes, uma toalha com os potes já é um tapetinho. Tupperware, né? Então, fica essa coisa de cagação de regra, né? Que tem que ser, como que tem que ser, que não tem que ser. Gente, ninguém faz como tem que ser. Algumas pessoas dizem que faz, mas elas não fazem. Né? Cada um vai se descobrindo. É muito mais gostoso quando a gente descobre, faz muito mais sentido. E Carol, quando a gente entende que, opa, tá travadinho, volte. Quando a gente percebe, eu acho que um pouco do que a gente estava falando, né, que pode ser muito mais simples, né? Não precisa ser o dia inteiro de brincadeira, pode ser 2, 3 minutinhos, doses ao longo do dia, aquela meia hora dedicada para exclusividade, mas esses momentinhos exclusivos, não precisa surtar porque ficou um pouco mais na tela, sabe? Porque nós também estamos na tela, não tem como sair da tela. Então, acho que isso também pode ir ajudando a gente a não surtar tanto, né? A preservar a nossa saúde mental e se cobrar menos, né? Se cobrar menos. Não vai dar para fazer o trabalho perfeito, não vai dar para ser a mãe perfeita, não vai dar para ser a esposa perfeita. Não vai dar, gente. Não vai dar. Né? Se já não dava antes, nunca deu, né?
nunca deu. Agora, então, é que é tudo isso, né? Nós não temos mais muito parâmetros, né? Eu acho que as pessoas que perguntam, que deixam as perguntas na caixinha, elas também estão buscando um parâmetro, Sim, né? sim. Uma referência. Sim, com certeza. Eu lembro quando a Isabela era pequena, eu estava na faculdade e era tudo muito, muito, né? Então, a faculdade integral, chegava em casa, um monte de trabalho, um monte de coisa, cuidar da casa, fazer comida. Eu não sei como eu conseguia, na verdade. Mas, e aí, o que que eu combinei com ela, né? Uma época que ela estava precisando, que ela estava me solicitando muito. Eu falei, ó, então vamos fazer o seguinte, a gente vai chegar, eu vou fazer a comida, a gente vai jantar e a gente vai assistir o carrossel. E aí era, sei lá, 1 hora do carrossel. E era uma hora que a gente estava junto, que a gente estava conversando, que a gente estava brincando, não sei o que e tal. Tinha tela, claro, mas não era a tela que unia. Era aquele momento. Acabou o carrossel? Então vamos dormir, mamãe vai fazer os trabalhos da faculdade. Né? Então eu acho que isso foi tão importante ali naquele momento, porque eu também precisava do carrossel. Não era só ela que precisava, sabe? Eu também precisava Sim, parar e falar, pera, sim, eu preciso dar um reset aqui, então vamos lá. E sim. talvez respondendo a minha pergunta, eu não sabia como eu conseguia, talvez foi por isso, né? Eu acho que você se recarregar, né? As crianças têm essa capacidade de fazer a gente recarregar a energia, né? Então, talvez Exatamente. tenha sido por isso. Não, e a gente Ai, me emocionei. fica. Linda. A gente fica achando que essa recarga de bateria está em algum lugar, ou em alguma regra, ou em alguma coisa que a gente está fazendo errado. E, na verdade, essa recarga está na relação, né? Tá na entrega, na disponibilidade o carregador de bateria está do seu lado, né? É É. só você ter a disponibilidade para viver isso, né? Para sentir isso. É. Não, exatamente. Eu acho que. E para isso você tem que estar presente, e para isso você tem que ser real. Né? Não dá para dizer, ai, agora eu vou aqui com a minha sucata brincar com o filho. Não, não, não. Não, eu não sei brincar de sucata. Não, já É, brinquei muito, né? Já brinquei, já me diverti bastante com sucata também. Até porque não, eu peguei eu a sucata invento para as coisas, eles susto. estão aí. Mas é É, que quando isso começou a aparecer como uma obrigação. Porque no começo da quarentena eu pensei assim, uhul, legal, vai ser divertido, ficar em casa. Pera, não foi bem assim. é, E nesse momento agora, com tudo fechando e com todas as coisas acontecendo, né, as pessoas sofrendo mesmo, é uma coisa muito difícil. A gente, né, a família aí que adoeceu, todo mundo. Então, assim, não é algo simples que a gente está tendo que lidar. E às vezes a gente não percebe o quanto, isso eu tenho conversado bastante aqui em casa também, o quanto isso é uma prova de resistência. É uma maratona que a gente tem que seguir e sustentando a saúde mental, tentando se acolher, que eu tenho conversado bastante com o Jean, assim, o que a gente tem que fazer agora? Ajudar as pessoas que estão no nosso círculo de influência, ajudar quem está perto, né, tentar se cuidar enquanto família, fazer essa interação que a gente está fazendo, ajudar quem está perto da gente ou quem está na nossa área de influência, por exemplo, nas redes, enfim, sim, sim. né? E soltar um pouco a necessidade de fazer tudo, que não vai rolar. Não, e além Para do mim é ajudar, difícil isso. é se permitir ser ajudado. É dizer, Também. ó, hoje não, hoje eu não quero. Amanhã eu Hoje posso. não tá É dando. o vídeo, né? Você está cuidando da sua saúde mental? Não, às vezes sim, às vezes de fato Não, não. às vezes sim, às vezes não. Hoje Hoje eu não não. consegui, hoje eu tô tentando, né? É muito isso, assim, sabe? É muito um dia de cada vez e cada dia vai ter sua realidade ali, né? Porque, Sim. cara, a gente tá vivendo uma coisa que a gente nunca viveu antes, né? Eu acho que o aprendizado, acho que muito vem daí, né? A gente nunca viveu antes e a gente está se adaptando a viver nessa loucura agora, né? Então, o que a gente conseguir E, tirar de aprendizado daí, né?
Aí a gente vira o líder. Eu acho que é muito aprendizado. Eu acho sim que é uma prova de resistência que a gente vai virar o líder, mas não o líder do BBB, o líder Talvez da nossa própria vida. experiência. É. Da nossa própria vida, né? De quanto. Gente, eu acho que agora é a sobrevivência, assim, sabe? Vamos tentar fazer o que é possível com quem tá perto, aceitar ajuda, aceitar o apoio e tentar se divertir também, né? Porque quando a gente se diverte, quando a gente tem um pouco de alegria, e é por isso que eu quis manter a live e quis bater esse papo, porque eu tava precisando disso. Eu tava precisando me divertir falando sobre esses assuntos e também colocar o que tá difícil para mim, né? Mas eu não ouvi as mães aqui. Cadê as mães que estão aqui? A Gabi já falou que surtou. O que mais? Deixa eu ver Cadê aqui. vocês? A Soraya mandou mensagem também. Não, ela falou, não tem como fugir dessa tendência, mas agora eu não lembro. Precisa fiscalizar se as crianças estão mesmo em atividade escolar. Então, aí vem a atenção. Né? Então, uma conversa que eu tive com a Isabela no final do ano passado foi que ela chegou e falou, mãe, tá muito difícil. Tá muito difícil estar na escola, tá muito difícil ver aula online. Meus amigos, um monte não estão indo para aula, não estão assistindo a aula. E ela acordava todos os dias, ela ia para todas as aulas. E eu falei, filha, você vai fazer o que dá. Dá para ver todo dia? Então você vê todo dia. Dá para não ver o finalzinho da aula? Então você não vê. Dá para fazer os trabalhos? Bacana. Dá para pular um trabalho? Então tá bom. Né? Porque se a gente também entra nessa loucura de que o filho vai perder o conteúdo, cara, são tantas coisas que estão sendo perdidas, inclusive vidas, que se a gente ficar pressionando e perdendo e acabando com a saúde dos nossos filhos, para eles terem um conteúdo que a gente não sabe o quanto que eles vão usar esse conteúdo, sabe? Então eu tô muito nessa, sabe? Putz, deu, que bom. Hoje não deu. Hoje eu tô tentando, sabe? Estou tentando, amanhã também. A Silvana falou que a vovó segura as pontas de quem surtou. Santas vovós. Sim, as avós. As avós. Mas sabe que as avós, elas já entenderam tudo isso. Elas já entenderam da maternidade real, elas já entenderam que não devem satisfação para ninguém, que não precisam seguir protocolo nenhum, e por isso elas são tão amorosas. E por isso que as crianças amam tanto a avó e querem tanto ficar na casa da avó. Porque as vovós já estão lá na frente. Sim, sim. E agora, as que estão vacinadas, melhor ainda, né? Hã? Cadê a vovó dos Não, que eu falei, agora... Cadê? Cadê a vovó Beth? Mas agora as vovós que já estão vacinadas ainda, melhor ainda, né? Melhor ainda, né? Com certeza. É que as vovós estão muito jovens. Sim, sim. Sim, mas é isso mesmo, Carol. Eu acho que assim, a gente precisa relativizar a pressão sobre as crianças. Essa coisa da aula online é um martírio para as mães e para as crianças também. Sabe? A maior reclamação assim que eu ouço, e eu atendo professores também, atendo mães, atendo adolescentes, e é insuportável. É insuportável. É pesado, são muitas horas. É uma coisa que a interação é difícil. A questão é que, assim, não é a escola. Não é a escola. Porque a escola não é conteúdo. A escola não é a matéria. Se eles estão perdendo... Para as professoras também, a Bia está falando que para as professoras também. Claro, eu atendo professores também, eu sei quanto eles estão sofrendo. Sim, né? A Bianca está aí para dizer para a gente o quanto que a escola não é conteúdo, gente. Por que a gente gosta de ir para a escola? Porque a gente vê o amigo, porque a gente conversa. Por que trabalho em grupo é tão legal? Por que trabalho em grupo é muito mais legal do que ver uma aula expositiva? Porque, cara, é trocar, sabe? É raciocinar, é pensar e tal. E as crianças precisam disso. E aí, de repente, elas estão
na frente de uma tela vendo uma aula que é uma pessoa falando, sabe? É difícil, gente. Sim, É difícil sim. também. A gente Eu acho precisa aliviar a barra das crianças, aliviar a barra das mães, né? E dos professores também, né? Agora acho que vai, pelo menos aqui em São Paulo não vai mais abrir as escolas, né? Porque é complicado, né? Claro que todo mundo está cansado, é claro que as crianças precisam principalmente da socialização, da interação, mas os professores, os funcionários das escolas também têm suas famílias, também têm seus filhos, né? E é muito triste quando alguém adoece ou quando perdemos alguém que deixa os seus filhos também. Então, que acho que a gente tem que ir relativizando isso, né? é, Soltando um pouco essa coisa. Tem que fazer. Ai, vai perder o ano. Gente, que ano? Que ano? Às vezes eu não sei. Pra mim, às vezes parece que 2020 não aconteceu, assim. Não teve um ano entre 19 e 21. uma vez eu vi aquelas palestras do TED, sabe? Que era uma Sim, mãe falando sobre um tema que eu nunca tinha parado para pensar, embora essa seja a minha área de estudo, que é empatia com as crianças. Tipo, é uma das 5 bases que eu sempre falo, a empatia. gente, se coloque no lugar dessa criança. Toda vez que alguém me pergunta, ai, mas fulaninha tá fazendo não sei o que, não sei o que ela tá. Beleza. Se fosse você. Eu uso muito isso porque eu atendo muitas crianças que não sabem falar, né? Então, eu falo assim, se você chegasse num lugar e todo mundo estivesse falando alemão e você estivesse com fome, o que você ia fazer? Você ia gritar, você ia ficar bravo. É a mesma coisa com seu filho. Quando ele tá num lugar em que ele não consegue se comunicar, então ele vai ser agressivo, ele vai ficar bravo. E eu acho que essa coisa da empatia, de tipo, pô, quando eu era criança, o que eu gostava da escola? Né? Quando eu acordo cedo, o que eu sinto? Sabe? Então eu acho que essa coisa da empatia, de você se colocar no lugar, sabe? Mesmo, de verdade. Assim, sai um pouco do eu sou mãe e eu sei o que é certo. Sabe? Pensa ali. Sim, Sabe? Se sim. a gente conseguir colocar isso em prática, já melhora muito, né? Ó, Sim. a Silvana, não cobre nunca seus filhos. Tem que, não tem que nada. Tem que, não tem nada. Perdendo de escola, exatamente. Né? É Então, a escola é exatamente muito isso. mais do que isso. É muito mais do que aprender o conteúdo. Claro, aprender o conteúdo é importante, principalmente leitura e interpretação de texto, né? Que tá faltando aí nas pessoas. Mas, cara, a gente tem a vida inteira para isso, Sim. né? Terão tempo, todos nós teremos tempos, as crianças terão muito mais tempo que a gente, né? Isso são todas É, questões que se recuperam, né? Enfim, vai ser do jeito que for possível ser, né? Agora, essa exigência e esse peso em cima das crianças, e que isso pode causar em relação à autoestima, a autoimagem, como é que essas crianças vão se ver? Não consigo, não dou conta, sou burro, não consigo, Porque se tem que fazer e eu não consigo, tem alguma coisa errada comigo e não com a obrigação que está sendo colocada. Né? Não é a mesma coisa, não é a escola, é outra abordagem, é o que é possível e não o que vai fazer a diferença na vida dessas crianças, a quantidade de horas de escola ou de conteúdo que está sendo passado, pelo menos é o que eu não, penso. e desconsiderando que as professoras, as pedagogas, elas têm uma super formação para estar fazendo aquilo. Aí Claro, vai eu, claro. aí vai eu, Zezona, sabe? Tentar fazer uma coisa que as professoras estudaram anos, né? Tem professora que fez magistério, depois fez faculdade, depois fez especialização. Gente, e eu vou lá com a minha cara e com a coragem e achar que eu vou fazer a mesma coisa que aquela mulher? Não vou, né? Então eu acho que Tem um plano, tem um projeto pedagógico, tem toda uma instituição que está trabalhando especificamente para educar essas crianças no que elas precisam da educação formal. Então, assim, a gente nunca vai substituir e nem deve, e a gente vai fazer o melhor que pode enquanto pais. Enquanto exato. pais. Mãe e pai, né?
Cobrar menos de todos, é isso, Gabs. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Exatamente. Gente... Inclusive da gente. Vamos lá, mulheres. Como que é a frase? Você se parabeniza tanto quanto você se cobra? Nossa. Quando você faz uma coisa certa, você fala, nossa, acertei, olha como eu sou incrível, parabéns pra mim. Não. Arrasei, sou foda. Agora, quando você faz uma coisa, como eu sou burra. Nossa, como eu sou burra, eu faço tudo errado. Né? Então... Ô, Carol, você sabe que eu sempre falo que um exercício é pensar nessa vozinha interna que vai falando com a gente, isso que você está falando, é o que a gente chama de amor próprio. É o que a gente chama de autoestima. É esse diálogo. Como é que você conversa com você mesmo? Com você mesmo. Se fosse uma criança, você falaria desse jeito? Se fosse seu filho que errou, você falaria, seu burro, por que você fez isso? Se fosse o seu Ai, amigo, que burra, fez de se novo. fosse seu colega se fosse do teu trabalho, amigo, se fosse... você falaria? Porque com Nossa, todo burro, mundo... De novo, que burra, não aprende. Nossa, você não consegue fazer nada. Todas essas coisas que a gente diz, essa vozinha interna que está dizendo, é o nosso amor próprio. E a gente não fala isso para mais ninguém, a gente só fala pra gente porque a gente acha que a vozinha que está falando na nossa cabeça conosco, ela não existe, porque ninguém ouve. E, de fato, ela não existe, né? Ela não é para fora, a existência é ser para fora, mas ela é para dentro, e dentro da gente ela está deixando um registro, ela está deixando uma informação do que nós pensamos sobre nós mesmos. E essa informação, ela informa todo o nosso corpo, ela vai dando pra gente a referência de quem a gente é. Ela existe porque ela deixa marca. Ela deixa marca no nosso corpo. Né? Então, a próxima vez que você for tentar fazer a coisa que você se xingou de burra, você não vai querer fazer. E aí, se você não vai tentar, você nunca vai acertar, né? Então, é cruel. E aí se constrói uma crença. Eu sou incapaz de fazer isso. Eu sou incapaz de enfrentar desafios e vencê-los. Pronto. Você destrói aí a possibilidade de viver os seus sonhos, né? Ai, Carol, tá muito bom o papo, adorei, obrigada. Acabou já. Pois é, já tá no finalzinho. Nossa senhora. Ai, cadê a Elis? Tá dormindo já? Carlos, traz eles aí. Ih, tá pelada. Ai, não, nudes não. Não, só depois das 10. Então, Carol, obrigada, adorei o papo, quero conversar mais, quero falar mais sobre esse tema. Agora, no mês da mulher, a gente vai fazer várias lives para a gente falar também sobre essas questões que estamos vivendo. Eu sei que você também vai fazer vários temas também. E a gente vai trocando, viu? Ó, o Raul veio dar um tchauzinho final dele. Agora apareceu. Tchau! Não, ela tava aí. Ai, cadê a Elis? Então, Carol, pelada. Obrigada, adorei o papo, quero conversar mais. Deixa eu ver se é peladinha. Ai, que coisinha mais peladinha da tia. Adorei. Obrigada, mãe, beijo. Vou desligar então, Carol, para você cuidar dela. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.